Paz do Senhor, queridos. Vamos trazer hoje aqui mais um tema da nossa série Pais e Filhos. Ficamos um tempo sem trazer aqui a correria bastante e por muitas vezes enrolamos e acabamos que passa os dias mas Deus ele sempre nos chama a responsabilidade, né? O título do tema de hoje é Ensine-os a ter responsabilidade. Sabemos que responsabilidade é algo que precisamos em todas as idades. A partir do momento que o ser humano ele passa a entender e a discernir a mão direita da esquerda, a partir do momento que ele começa a entender o que é sim e o que é não, ele passa ele tem que ter responsabilidade com algo. Aí você diz assim, como assim? Como que uma criança vai ter que ter responsabilidade? Eu não estou falando de colocar a responsabilidade que é sua na mão dele. Como que ensinamos os nossos filhos a ter responsabilidade? Primeiramente, é dando exemplo. A responsabilidade, ela vem e se nós tivermos consciência que temos que fazer, que precisamos fazer, cumprir algo, então adquirimos uma responsabilidade sobre algo ou alguém. Qual a responsabilidade que uma criança pode ter? Você pode ensiná-lo quando você promete algo a ele. Quando você fala a ele assim, filho, eu vou tal dia eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo com você. Você está assumindo uma responsabilidade com ele. Quando você fala assim, tal dia eu faço isso. Eu vou sempre ser isso. Ou, independente do que você promete para ele, você precisa fazer esforço para cumprir aquilo que você prometeu. Porque quando você promete e você não cumpre, você está dizendo para ele que você não precisa ter responsabilidade e ele também não precisa. Porque assim, as nossas atitudes, a maneira em que levamos a nossa vida, a maneira que agimos, é o que ele vai aprender. As suas atitudes, elas falam mais altas do que qualquer palavra. Se você costuma prometer e não cumprir, não espere que teu filho cumpra. Quando você fala assim para o teu filho, filho, eu preciso que você faça isso. Mas ao mesmo instante você fala para ele, eu vou fazer assim, mas você vai e faz ao contrário. Você está quebrando aquela palavra que você falou. E está ensinando para ele que não tem problema ele fazer isso, que ele não precisa ter responsabilidade de cumprir nada do que ele promete. Outra maneira de ensinar os nossos filhos a ter responsabilidade é dando ocupações. Filho, hoje você está responsável por arrumar sua cama.
Ou daqui para frente você vai arrumar a sua cama. Filho, você está responsável por tal coisa. E isso eu preciso que você faça. Há pais que negociam. Se você fizer isso assim, depois eu te dou isso. Mas será que sempre vamos conseguir manter esse padrão? É legal recompensar eles. Ajuda-os, incentiva-os. Mas também você vai estar ensinando a ele que ele vai fazer, se ele não for ter nada em troca, ele não precisa fazer nada. Ele não precisa cumprir uma obrigação se ele não tiver recompensa. Ele tem que entender que o que está sobre a responsabilidade dele, ele tem que fazer. Claro que somos humanos, somos imperfeitos e nem sempre vamos acertar. Nem sempre vamos conseguir alcançar os objetivos ou fazer tudo o que prometemos. Quem já não falhou em algo? Mas quando isso se torna uma rotina, prometer e não cumprir, isso torna um molde no nosso caráter. Conforme o filho vai crescendo, ele tem que entender que aquelas responsabilidades que ele tinha lá na infância, elas continuam, mas com o tempo, com a idade, elas vão crescendo. Logo depois vem a escola. Na adolescência, começa outras responsabilidades. Tem pais que trabalham fora e talvez tem irmãozinhos menores. E esse filho mais velho, por muitas vezes, tem que tomar conta do mais novo. Então é uma responsabilidade que está colocando na mão dele. Isso, certo ou errado, não estou aqui para julgar. Porque eu mesmo já cuidei dos meus irmãozinhos menores, já precisei que as minhas filhas cuidassem uma das outras, porque precisamos trabalhar, precisamos trazer o pão, né? Mas o que está em questão é que quando nós ensinamos os nossos filhos que precisa ter palavra, que precisa cumprir com as responsabilidades que foi-lhe impostas, com coisas que foi colocada para ele fazer, quando deixamos de ensinar ele sobre isso, eles vão entender que não precisa. A Bíblia nos diz assim que temos que usar a vara da correção. Há também uma parte que diz assim, para tirar a loucura da criança. O que isso quer dizer? Muitos pais pegam essa passagem bíblica e transformam ela da maneira que eles querem. Dizendo que a Bíblia manda você espancar, manda você educar com açoites, com castigos pesados. Mas não é isso que a palavra de Deus quer nos dizer. A própria palavra, ela nos exorta, ela traz todo tipo de orientação que precisamos. A palavra de Deus é um manual completo. Quando seguimos conforme ela diz,
Podemos até errar em algo, mas erramos procurando acertar. É tão comum ver adultos que não têm a menor responsabilidade. Elas não se responsabilizam com a própria família, com o trabalho, com a própria vida. Se pegam algo emprestado, elas não devolvem. Elas não simplesmente agem por instinto, do jeito que querem, sem se importar se vai machucar alguém, sem se importar se vai prejudicar alguém. E isso é responsabilidade dos pais. Volta de novo, a responsabilidade. Quando você não ensina a responsabilidade para o teu filho, você causa um problemão para outras pessoas. Sempre começa nas pequenas coisas. É onde ele vai aprender. As minhas filhas hoje elas já são mocinhas, estão na fase da adolescência. Mas quer ver uma coisa assim, para deixar elas felizes, é eu confiar nelas alguma coisa. Eu dizer assim, ó, hoje eu preciso que vocês façam isso, isso, isso para mamãe. Sabe, o olhar delas diz tudo. Mamãe tá confiando em mim. Eu canso de ouvir elas falarem que eu quero ser igual a mamãe. Ser responsável igual a mamãe. Eu nunca exigi delas. Eu ensinei, mas nunca exigi um padrão. Nunca exigi que elas tinham que ser perfeitas, que elas tinham que mostrar para mim que elas conseguem. Não. O meu conselho para elas, superem a si próprio a cada dia. O que eu sempre ensino para elas. Nós temos que ser uma versão melhorada nossa a cada dia. Nós não vivemos numa competição com outras pessoas. A nossa salvação, ela é individual. A nossa vida é única. Cada ser humano tem sua própria digital. Cada ser humano é único. Não podemos ser moldados por molde de outros. O único que nos serve de molde é Jesus. O único exemplo fiel, real, verdadeiro, que podemos seguir sem pestanejar é de Jesus. Eu sempre falo para as minhas filhas, não me copiem. O que eu quero é que vocês levem como ensinamento da minha parte apenas o que é bom. Aquilo que vocês veem que não cabe na vida de vocês. Porque eu não sou perfeita. Mas eu quero que vocês entendam, queridos, que nós não podemos exigir dos nossos filhos aquilo que nós não podemos fazer. Mas devemos sim orientá-los a seguir o caminho certo, a fazer o que é correto. Mas, acima de tudo, dar a eles exemplo de viver uma vida correta. Porque não adianta cobrar aquilo que nós mesmos não podemos oferecer. Por muitas vezes cobramos nossos filhos, mas ao mesmo tempo fazemos na frente deles. Nós, como pais, temos a obrigação de mostrar o caminho correto para os nossos filhos. De ensiná-los a serem adultos com responsabilidade.
não sobrecarregando, não exigindo coisas além de sua própria capacidade, mas é aos poucos, dia após dia, ensinando eles a sempre estar em evolução. Mostrar a eles que eles são capazes, que eles conseguem. Quando ensinamos os nossos filhos a serem responsáveis, não tem com o que nos preocupar. Eu lembro que eu tinha em torno de 14 ou 15 anos. E eu ouvi de pessoas de fora que me disseram assim: você é o braço direito da tua mãe. Eu falei: eu sou? Porque eu nunca tinha ouvido isso dela. Mas pessoas de fora vieram me falar que minha mãe teria dito para elas que eu ia fazer muita falta, porque quando ela saía, ela não precisava se preocupar, porque ela podia ir e voltar tranquila, que ela sabia que eu ia cuidar da casa, que eu ia cuidar dos meus irmãos, que ela ia chegar, ia ter alimento pronto, o trabalho de casa ia estar pronto, e ela não tinha que se preocupar com nada. É tão bom quando ensinamos nossos filhos a ter responsabilidade. Esse ensinamento eu trago para as minhas filhas, mas não é porque a minha mãe ela não me falava para mim que eu vou levar isso para os meus filhos. É aquilo que eu falei antes. Minha mãe não era perfeita, assim como eu também não sou. Talvez ela tivesse dificuldade em expressar o que ela sentia para mim, para os filhos. Mas eu gostaria de ter ouvido. Ao invés de eu ficar amargurada e pensando por que ela não fez isso, por que isso, aquilo, eu sei que pais erram tentando acertar. Pais de verdade, mães, eles erram tentando acertar. Então, queridos, eu sempre faço questão de falar para as minhas filhas que eu tenho orgulho de quem elas estão se tornando. Eu não preciso levantar, a menos que algum dia elas fiquem até tarde trabalhando comigo. E por muitas vezes perdem a hora. Por muitas vezes elas escolhem estar comigo. Não é porque eu exijo que elas estejam ou isso ou aquilo, mas não, elas querem estar perto. Com certeza eu amo a presença, a companhia delas comigo. Mas fora disso, eu não preciso levantar e ir lá chamar, ó, tá na hora do teu banho pra escola, tá na hora da escola, ou tá na hora disso, tá na hora daquilo, ó, você tem que fazer teu tema da escola, ó, você tem um trabalho pra fazer, você tem isso, não preciso fazer isso. Eu louvo a Deus, porque não precisa ninguém me chamar da escola para dizer assim, ó, teu filho não fez isso, teu filho tá relaxando com isso, teu filho tá relaxando com isso. Não, graças a Deus. Eu louvo a Deus por isso. Porque talvez eu tenha cobrado bastante lá atrás. Mas hoje eu agradeço a Deus por isso. Por muitas vezes eu me senti um pouco mal de cobrar tanto. Às vezes elas lembram que quando a letra não estava muito bonita, eu chamava atenção.
Quando eu percebi que o caderno estava desorganizado ou que tinha orelha nos cadernos, eu falava, não, eu quero que você capriche, eu quero que você seja assim, você tem que ter responsabilidade com o teu material. Hoje, enquanto muitos adolescentes não estão nem aí para a vida, o foco delas é estudar, é se formar, ter uma carreira. E por fim, cuidar dos pais. É tão gratificante, queridos, quando plantamos na vida dos nossos filhos coisas boas. Como eu disse, eu não sou perfeita. Sou falha como todo mundo. Mas a diferença é quando escolhemos plantar coisas boas na vida dos filhos. Muitos pais não ensinam o filho a ter responsabilidade e depois lá na velhice quer cobrar algo que ele não ensinou. Como vai querer colher algo que não plantou? É difícil, queridos. É difícil. Mas não é impossível. No mundo que vivemos, com tanta influência, com tantas coisas servindo de influência na vida dos nossos filhos, conseguir colocar na cabecinha deles o que é certo e o que é errado. Mas se escolhemos fazer o certo, Deus, Ele está pronto a nos ajudar. Não deixa o teu filho, a tua filha, à mercê desse mundo, das coisas que o rodeiam. Orienta o teu filho para a vida. Ensina ele. Molda ele enquanto ele está numa fase de molde. Daqui a pouco ele vai estar numa fase adulta e não tem mais o que você fazer. Cuida do teu filho para que ele possa cuidar de você no futuro. Amém?